Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha alegria é muito grande, meu prazer ainda maior de poder vir falar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus revelada para nós neste último tempo da história da humanidade, da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós estávamos conversando nas programações anteriores e fizemos algumas perguntas. E eu gostaria de conversar com vocês, continuar a nossa conversa, te fazendo mais uma pergunta. Alguém já disse a você e explicou a razão que nem todos os habitantes da Terra são filhos de Deus? Você sabe como toda a população mundial que hoje ultrapassa a casa dos 7 bilhões de pessoas veio à existência? Tudo tem um princípio. Nós não acreditamos que o homem é produto da evolução. Nós não acreditamos que o homem e todas as raças de animais vieram da mesma espécie, vieram todas de uma mesma origem, que é Deus. Deus é o único, o Criador de todas as coisas. Isto nós acreditamos. Mas queremos aqui neste programa dizer a você, mais uma vez, que nem todos os que estão habitando o planeta hoje são filhos de Deus. Todos tiveram uma origem. O primeiro habitante da Terra foi Adão. Adão foi feito com 2 naturezas, macho e fêmea. Você pode ler isto no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 1. E Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27. E em Gênesis, capítulo 5, você tem a afirmação: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Veja, todavia nós sabemos que o homem foi criado primeiro espírito, que é a semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Depois este homem foi colocado em carne. O profeta Malaquias disse que o homem foi criado sobejando o espírito, ou seja, havia no espírito do homem, não na carne, no espírito do homem, uma parte feminina. Quando Deus colocou este homem em carne, Deus o fez dormir e retirou a parte feminina do homem, fazendo então separação entre homem e mulher. Talvez nunca ninguém tenha te dito que Deus não é misturador, Deus é separador. Deus separou a luz das trevas, Deus separou água doce de água salgada, Deus separou a parte feminina da parte masculina. Talvez você não perceba que o diabo é um misturador. Ele quer fazer a grande confusão, mas Deus separou desde o princípio luz das trevas. Por isto, Deus não quer seu povo misturado com as coisas mundanas, das coisas oriundas das trevas. Deus quer seu povo separado. Aliás, a palavra santo quer dizer separado. A palavra igreja quer dizer os que são chamados para fora. Deus não mistura, Deus separa. Por isso Deus faz separação entre roupa
de um homem e roupa de uma mulher. Deus faz separação entre a maneira como o cabelo de um homem deve ser e o cabelo da mulher deve ser. O cabelo da mulher deve ser crescido e o cabelo do homem deve ser cortado. Então, tudo isto é muito claro aqui na Bíblia. Quando Deus separou, então, a parte feminina da parte masculina, você vai ter, então, o Adão olhar para Eva e dizer: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Agora você veja, Deus fez Adão, e em Adão estava a sua mulher. E ele então tira a mulher, e a mulher passa a ser um produto oriundo do homem. Aí você segue com a mulher. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar no primeiro verso que entre todos os animais que Deus criou na terra, estava um que era bem próximo do ser humano e a Bíblia o denominou como sendo o mais astuto de todos os animais. Ora, o mais astuto de todos os animais hoje é o chimpanzé, é o macaco, de onde a ciência quer denominar a evolução do homem. Porém, eu quero lhe dizer que isto está errado. Entre o homem e o chimpanzé existia um animal que andava ereto, como nós andamos, que falava como nós falamos e que tinha todas as qualidades físicas aparentes com a nossa, parecidas com a nossa. Talvez você nunca parou para imaginar, ou talvez o seu pastor ou nenhuma pessoa te disse por que é que, se todos descenderam de Adão e de Eva, como é que aparece logo na frente do capítulo 6 do livro de Gênesis os gigantes? Será que Adão e Eva haveria de produzir gigantes na terra? Vejam só que dali para frente você vai ter resposta para muitas perguntas. O fato é que este animal, cognominado aqui de a serpente, não é a cobra que nós conhecemos. Se você for atencioso e ler as Escrituras, você vai ver que é após a queda do homem que a serpente engana a Eva, é que ela vai se transformar no animal, no ofídeo, nesta serpente rastejante, porque Deus muda as características e a forma óssea deste animal. Antes da queda, ela se apresentou a Eva, fez perguntas a Eva, conversou com Eva. Você deve notar que a serpente aqui não aparece como um papagaio que aprendeu algumas palavras, mas ela tinha a capacidade de argumentar, a capacidade de convencer, a capacidade de enganar, como a Bíblia relata lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que a serpente enganou e seduziu a Eva. Agora, se você nota, o grande mistério aqui nas Escrituras está no capítulo 3 ao capítulo 4 do livro de Gênesis, até o capítulo 5. Se você notar, há um aparecimento no capítulo 4 de dois filhos. Um chamava-se Caim e outro chamava-se Abel. A primeira pergunta é: são estes dois filhos filhos de Adão ou são apenas filhos de Eva? Prestem atenção. No capítulo 3, verso 20 do livro de Gênesis, Adão chama a sua mulher, depois da queda, de mãe de todos os viventes. Mas a Bíblia nunca disse que Adão é o pai de todos os viventes. Se você prestar atenção no capítulo 4, diz que Eva concebeu e teve Caim, teve mais seu irmão Abel. Estes dois personagens são gêmeos. Para você entender o que eu estou dizendo,
A Bíblia relata no verso 25 do capítulo 4 do livro de Gênesis: e tornou Adão a conhecer a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve outro filho. Veja, são 2 conhecimentos e 3 filhos. A pergunta é: de quem Caim é filho? De Adão? A Bíblia diz que não. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 13, verso 12. Não como Caim, que era do maligno. Aqui está uma coisa que poucas pessoas tiveram coragem e têm capacidade de olhar as Escrituras. Deus precisava de enviar um revelador, um profeta, para abrir as Escrituras e mostrar essas coisas para nós. Então aqui você tem o aparecimento de 3 filhos, Caim, Abel e Sete, porém, filhos de pais diferentes. A Bíblia chamou o pai de Caim de um maligno. Por que a Bíblia qualificou de um maligno? Porque o grande mentor da queda é Satanás. A instrumentalidade para trazer o pecado e derrubar o homem foi a serpente. Por que a serpente? Porque a serpente era um animal existente entre o homem e o chimpanzé, com a capacidade de falar, com a capacidade de convencer e com a mesma quantidade de cromossomos que poderia misturar-se com a raça humana. Vou terminar porque meu tempo acabou, só te lembrando que religião é uma coisa que se principia com o argumento de pode ser de Deus ou pode ser do diabo. Se você fizer conforme a palavra de Deus, você é de Deus. Se você faz conforme a sua imaginação, que foi o que Caim fez, você sabe por que nós veremos no próximo programa. Isto não procede de Deus. Filhos de Deus e filhos do diabo. Vamos orar? O meu tempo acabou. Pai, eu oro que o Senhor complete no coração dessas pessoas aquilo que tenho tentado nestes poucos minutos explicar a eles. Em nome de Jesus Cristo, oro que o Senhor tenha misericórdia de cada família, de cada lar, abençoe, transforme, cure e salve, para a glória do nome de Jesus. Amém.